O nervo óptico surgiu assim, um pouco, pelo menos do meu ponto de vista. Quer dizer, eu ouvia falar assim que tinha, porque eu não estava mais, eu não tinha mais contato com o Instituto de Artes naquela época. Mas eu ouvia assim, os guris estão fazendo. Os guris era assim, Pasquete, Dariano, o Atanásio, o Elton Manganelli. Então, eles estavam, a Mara, né? A Mara Alvarez. Então, eles estavam agitando e a cidade, sabe, sabia, a gente do meio sabia que havia uma agitação. Depois eu soube que eles estavam se reunindo para discutir, esse grupo, mais alguns outros artistas, e eu um dia fui numa dessas reuniões, e aí eu já, olha, eu era bem maior que eles, digamos, mais velha, né? E no princípio, eu acho que eles estranharam um pouco a minha presença, mas depois houve uma aceitação e a gente começou a conviver e gerou esse grupo, que foi o grupo que fez um manifesto contra as questões assim da política cultural, que era então Secretaria de Cultura e Turismo. Que eu acho que, não sei, é uma mistura que a mim não me agrada muito, entende? Embora tem pessoas que defendam essa união entre as duas coisas. Então, eu chamava um pouco de culturismo, né? Ironicamente, essa Secretaria de Culturismo, né? Mas a gente fez esse movimento por questões assim de que essa secretaria estava fazendo coisas que não nos agradavam. E aí, no ano seguinte, a gente foi convidado para ir para Alegrete, fazer um evento lá na prefeitura de Alegrete, um evento com as crianças. Fizemos uma ação lá, fizemos uma exposição, foi muito concorrida, foi uma participação muito grande assim, da população, houve um grande interesse. E é interessante porque há pouco tempo eu soube ainda que isto ficou uma tradição que eles fazem anualmente, um trabalho com as crianças, em determinadas datas lá, com um exercício criativo com as crianças, a partir dessa questão. Porque nós fomos convidados para... Era a inauguração do Centro Cultural de Alegrete, sabe? Então, depois disso, a gente continuou se reunindo no ateliê do Clóvis, que era ali na Garibaldi, e resolvemos publicar um folheto que se chamou, e escolhemos o nome de Nervo Óptico. E esse nem era um folheto, era uma folhinha, assim, pouquinho maior que um A4, com uma reprodução de um trabalho fotográfico, porque quase todos nós trabalhávamos quase exclusivamente com fotografia. Tinha o ASP também, o Carlos Asp, que eu me esqueci de citar, o Carlos Asp também estava nesse grupo, né? E esse grupo que agitava lá na escola, né? E ele era o único que talvez não trabalhasse com fotografia, trabalhava mais com desenho, ele fazia umas instalações, ele pintava sobre materiais menos nobres, ele sempre foi assim meio alternativo, o Asp. E quando a gente começou a distribuir esse folheto, a gente distribuía em termos nacionais e até mandava para fora do país. Alguém, que eu acho que foi o Frederico Moraes, escreveu o grupo do Nervo Óptico lá no Globo, uma reportagem sobre que estava repercutindo, né, nacionalmente aquela coisa, aquele agito aqui. E aí a gente, no fim, começou a ser chamado o Grupo Nervo Óptico e ficou. Isso foi assim. Quanto ao Espaço NO, quando termina, porque os grupos têm um tempo, né? A gente trabalhou 2 anos e depois se dispersou, saiu primeiro o Pasquete, e, no fim, terminamos com os boletins, terminamos com esse de publicar o cartaz e nos dispersamos. Aí eu fui procurada pela Ana Torrano, numa época, e em função de que tanto ela como eu já tínhamos ido à Holanda e conhecido um espaço que se chamava Other Books and So, que era do Ulisses Carrion, que era um poeta mexicano estabelecido em Amsterdã, e ele tinha um espaço especialmente para livros de artista e para coisas bem alternativas. E
E a gente tinha visitado aquilo e resolvemos aí formar um grupo que casualmente eram umas 8 ou 9 mulheres que fizemos toda a estrutura de um projeto para abrir um espaço para atividades. A nossa ideia, claro, ela foi um pouco inspirada no espaço do Other Books and So, mas ela teve os característicos próprios, porque ela encarava assim, uns objetivos de ser multidisciplinar, de acolher músicos, pessoal de teatro, pessoas que queriam fazer coisas ali podiam utilizar esse espaço. E a gente abriu o espaço, foi em 79, e com uma exposição de Paulo Bruschi, que era já na época um enfant terrible das artes brasileiras, né? Ele não veio, foi pena, mas a gente fez uma exposição com todo aquele material de arte postal, e foi muito vital a exposição dele. E aí tivemos também uns 3 anos de intensa atividade até o fechamento do espaço em 82.